graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus bendito, rogamos que ilumine nossa vida, a Tua palavra, a Tua abrigo, e possamos, Deus, viver a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, visita a cada um que está ouvindo essa mensagem. Que o Senhor cumpra nessa vida a Tua vontade. Também afasta de nossa mente, de nosso coração, tudo que não Te agrada. E dispõe para que a gente não só ouça, mas pratique. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Saudamos também aqueles que acompanham pela internet e cremos que a palavra de Deus é poderosa para cumprir o seu propósito quando e onde Ele bem desejar. O Reverendo Anísio propôs, estamos seguindo uma série de pregações que vão abordar a respeito do Sermão do Monte. A primeira vez que eu ouvi a respeito do Sermão do Monte como sendo a constituição do Reino dos Céus foi com o pastor Roberto Lai. Não estou dizendo que ele foi o primeiro a falar isso, mas foi a primeira vez que eu ouvi. E acho interessante, pelo menos para mim, quando eu ouvi isso pela primeira vez, é o quanto isso é impactante. Era como se Deus, sabendo da nossa limitação, sabendo da nossa dificuldade, fizesse um resumo. Falar, olha, o resumo está aqui. Resumo dos mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de toda a tua essência. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo dos mandamentos. Mas o resumo do proceder, de como o cristão deve caminhar, nós poderíamos dizer que está no Sermão do Monte. Ela está em Mateus capítulo 5, 6, 7. E ali nós temos um referencial fantástico para balizarmos na nossa vida e vivermos a vontade de Deus. Você já parou para pensar a respeito do significado que o Senhor quer dar nessa mensagem para a tua vida? Semana passada, bem enfatizou o Reverendo Anísio, quando fala que bem-aventurado significa mais do que feliz. Ou seria feliz, feliz, muito feliz. Que tipo de felicidade é essa? Será que é um mero sorriso nos lábios? Ou uma satisfação que supera o sorriso nos lábios? Eu já vi muita gente sorrindo, mas enfrentando lutas e com tristeza no coração. Me recordo até hoje, na porta da igreja central, uma vez, eu questionei uma irmã, aliás. Eu perguntei para aquela irmã, como é que você está? Tudo bem, pastor. Falei, então você finge que está, que eu finge que acredita, é isso? Ela começou a chorar. Porque ela chegou com um sorriso, mas a gente via que aquele sorriso não era do coração. O coração dela estava sofrendo, estava triste, estava enfrentando lutas. Mas por causa de diversas circunstâncias preferia aparentar que estava tudo bem. Semana passada foi enfatizado a respeito da introdução a esse sermão e falado dos humildes de espírito, porque dele é o reino dos céus. Nessa semana nós vamos abordar o versículo 4 e 5 de Mateus capítulo 5. Convido a abrir as Escrituras. Palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus capítulo 5, versículo 4 e 5. Boas novas de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículo 4 e 5. Reprisando brevemente, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Isso aqui foi tratado no sermão anterior. Versículo 4. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. São dois pequenos versículos, mas de um significado enorme para a nossa vida. Eu me recordo, na época que eu excursava o seminário, em São Paulo, José Manuel da Conceição, que havia um deão lá, por nome de Reverendo Osias Mendes Ribeiro. E ele tinha uma frase que ele falava com frequência para os alunos, e eu nunca me esqueci dessa frase. Ele falava assim: meu filho, tome cuidado onde haver lágrimas, é terra santa. Lógico, essa passagem não está na Bíblia,
Era uma frase que ele falava para mostrar aos seminaristas, aos futuros pastores que estavam ali, para considerar com muito mais cuidado quando fosse abordar alguém que estava chorando, ou que estava triste, que estava abatido. Porque de fato, nem tudo que a pessoa nos diz é essencialmente o que a pessoa está passando. Quando você está muito triste e abatido, você conta tudo que está no seu coração? Não. Na verdade, em determinadas circunstâncias, você mais omite do que você fala. Tá tudo bem? Não, nada não, estou só com uma dorzinha aqui. Mas às vezes aquela dor é o de menos. Às vezes a dor maior está no coração, com um problema, com uma circunstância que você não consegue resolver, ou difícil de superar, fruto do seu erro ou fruto do erro dos outros, situações que às vezes foi ocasionada por algo que fizemos, e muitas vezes ocasionada por outros, nós só sofremos a consequência. Quando nós pensamos, quando ele diz assim, bem-aventurados que choram, parece um contrassenso. Pare e pense. O Senhor dizendo, feliz, feliz, você que chora. Senhor, se eu estou chorando, não estou feliz. É lógico que ele não se prende a essa primeira parte do versículo. Quando ele fala feliz, feliz, aqueles que estão chorando é por causa do que vem depois. E ele diz, eles serão consolados. Hoje eu quero tratar com vocês a respeito disso. Feliz, feliz, com o consolo e a herança que vem das mãos de Deus. Repito, você é feliz, muito feliz, com o consolo, com o conforto, com a herança, aquela que Deus te dá, aquela que vem das mãos de Deus. E é nesse sentido que nós vamos abordar o versículo 4, quando ele diz, porque serão consolados. Pense agora na situação dos ouvintes dessa passagem. Alguém invade o seu país, domina o seu país, e a forma de domínio do Império Romano era bem interessante. Olha, a gente invade, vocês continuam fazendo o que vocês têm que fazer, só que imposto para a gente. Ah, não quero pagar imposto, então a gente vai lá e toma o que você tem, simples assim. É lógico que havia requintes de crueldade também, em determinadas circunstâncias, eles matavam, judiavam, maltratavam. Agora imagine a tua nação debaixo do império, de outro império, onde você não tem liberdade, onde o que você produz é consumido com os impostos cobrados. Uma situação de opressão, de tristeza. Muitos tinham suas lares pilhados, seus bens, suas propriedades, em algumas circunstâncias até pessoas da sua família, mortos. Então pense numa situação de gente que estava em pranto por causa da opressão do exército inimigo. E o Senhor fala, bem-aventurado vocês que estão passando isso, que choram isso nesse momento, porque haverá um conforto. Mas que conforto é esse? Quando você vai procurar no Antigo Testamento, e você vê palavras que estão relacionadas a essa, você fica maravilhado. Quando, por exemplo, o Senhor diz assim, consolai, consolai o meu povo, está lá no profeta Isaías, capítulo 40. É interessante quando ele fala isso, desse consolo que vem da parte de Deus, porque o povo havia pecado, havia sido levado para o cativeiro. Mas Deus fala, olha, já chegou o tempo do castigo de vocês, agora eu vou restaurar todo esse choro que vocês estão passando, vai receber um amparo meu, e vai ser diferente. Irmãos, a Bíblia também fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. A palavra de Deus mostra claramente que o Senhor se compadece daqueles que estão abatidos. Quando o Senhor Jesus Cristo chegou para ressuscitar Lázaro, ele viu aquela família chorando, as pessoas chorando, dá a entender que Lázaro é uma pessoa muito querida. E nesse texto, um dos menores da Bíblia Sagrada, diz a palavra, Jesus chorou. O que significa isso? Jesus entendeu aquele momento de dor, entendeu aquele momento de pranto que aquela pessoa estava passando, que aqueles familiares estavam passando, e também expressou de forma semelhante
o choro, a dor. Chorar não é sinônimo de fraqueza. Chorar às vezes é uma forma que a alma encontra para expressar algo que as palavras não estão conseguindo dizer. Tanto é que tem gente que chora de alegria. Já viu isso? Tem. Eu me recordo uma vez que eu encontrei um irmão muito querido. Dessa vez também que eu fui lá para Cuiabá, após 18 anos, preguei de novo na igreja onde eu fui ordenado. E eu vi gente tão querida, mas tão querida. Até fiquei ter machucado ela com o abraço bem forte. E eu lembro que enquanto eu estava abraçando, eu chorava. Não porque eu estava triste de rever aquele irmão, mas porque eu estava feliz. Então existe também o choro de felicidade. Mas o choro que diz esse versículo não é o choro decorrente de tristeza, de momento difícil. Choro decorrente de opressão, decorrente de circunstâncias sobre as quais você não tem nenhum controle e que a grande maioria das vezes você sofre a consequência daquilo. Aí o Senhor diz: serão consolados. De que forma que Deus os consola? Segundo a palavra de Deus, existem várias formas, mas pelo menos uma é clara: Deus os consola com a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é chamado nas Escrituras de Consolador. É aquele que se achega com aquele que está quebrantado, que está em pranto, e ampara para que possa suportar ou para que possa superar aquela situação difícil. Então, no primeiro momento, quando fala de consolo da parte de Deus, você pode pensar: o próprio Deus consola, é verdade. No segundo momento, você deve pensar que Ele usa também pessoas para confortar um ao outro. Por exemplo, no momento de luto, essa semana tivemos o ofício fúnebre do pai do nosso irmão André, que frequentava aqui a igreja, talvez alguns se lembram dele. O pai dele faleceu de um câncer muito forte. E a mãe estava sofrendo muito. Imagine uma mãe de 90 anos enterrar o filho aos 70, filho de 70 anos. Não é a sequência natural. A sequência natural são os filhos enterrarem os pais. E isso já é difícil. Não é fácil. E eu lembro que aquela senhora chorava, triste, coração doído. O pastor Anísio ainda teve mais palavras que eu, graças a Deus, Deus me deu sabedoria. Eu olhei para aquela senhora e eu me entristeci com ela. Eu falei: só o Senhor, Pai, para confortar essa pessoa. E o Senhor sabe confortar. O Senhor sabe vir ao encontro do que a gente está precisando e prover em nossa vida. Seja através da presença e da obra do Espírito Santo ou através de uma outra pessoa. Quantas vezes Deus levanta pessoas para nos ajudar nos momentos onde a nossa alma chora? Talvez não haja lágrimas nos olhos, mas Deus está presente confortando você através de outra pessoa. Perceba isso. Porém, quando ele fala que bem-aventurados que choram, porque serão consolados, tem um sentido um pouco mais amplo, e que nós lemos agora no início. Eu pedi para o presbítero Josué ler. A palavra de Deus diz assim: Ele os enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, e não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Apocalipse 21, 4. Haverá um dia que o choro cessará. Aquilo que ocasiona a tristeza vai ter um fim. E isso para nós não é uma hipótese, é uma certeza. Amém. Agora há pouco na escola bíblica eu estava mostrando para os irmãos que aqui estavam o quanto nós devemos ser crentes na palavra de Deus e não na nossa opinião. A nossa opinião pode ser fraca, pode ser falha, mas se a palavra de Deus diz que haverá um dia que não, o Senhor mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, o que você consegue imaginar com isso? De que aquilo que ocasiona lágrimas e tristeza cessará. Pela mão de Deus, pelo poder de Deus. Em outras palavras, a tua luta não vai durar eternamente. Ela vai ter um fim. Ah, pastor, a minha luta é muito grande. Muitos aqui se recordam da luta do irmão Antônio Lopes. Quantos anos? 10? Pouco mais, né?
17. E só se agravando, só se agravando. E dos que aqui estiveram, em alguns momentos difíceis dessa luta, tão difícil, fala quantas e quantas vezes Ele confortou você e estava ali para ajudá-lo. Será que foi Ele, na capacidade dele, a fazer isso? Claro que não. Claro que não. Foi o Espírito Santo usando Ele para falar uma palavra para a tua vida. E tendo condições físicas perfeitas, estava lá lamentando de coisas que eram transitórias. Irmãos, haverá um fim para essa luta. E Deus diz claramente: Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Deus vem ao nosso encontro. Deus consola os abatidos. Deus traz uma solução para aquilo que parece que não tem solução. Pode ser nessa existência, mas com certeza vai ser no porvir. Olhe para trás, quantas lutas já passou e venceu. Não é isso? Será que essa agora vai te destruir? Não. Não porque você seja forte, mas é porque o Deus que ampara estará contigo. No segundo momento ele diz o seguinte: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Olha o contraste no versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Os dois falam no sentido de posse de uma herança. Um fala que deles já é o reino de Deus, o outro fala herdarão a terra. Que sentido que é esse? Que sentido que é usada a palavra manso? Eu prefiro usar a palavra manso aqui, traduzir a palavra manso, procurando entender o que é oposto. O oposto de uma palavra, de um adjetivo manso, é alguém beligerante, alguém que guerreia, alguém que sai brigando com tudo. Talvez em outras traduções ele coloca bem-aventurados os humildes. No versículo 3 fala humilde de espírito, e aqui falaria humilde em outro sentido, ao contrário de arrogante, de soberbo. Mas quando a gente vai pensar numa tradução melhor para esse versículo, é mais fácil você olhar para a vida de Jesus Cristo. Jesus Cristo, em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele fala: olha, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. O exemplo de mansidão é Jesus Cristo. O exemplo de mansidão nosso é o Senhor Jesus. E Ele mostra para nós perfeitamente o que é ser manso. É não revidar na mesma moeda. É não ficar pagando mal com mal. É você, diante de uma circunstância em que você pode agredir o outro, você não agride e ainda procura fazer o bem. Ah, pastor, mas não é fácil. Quem disse que ia ser? Quem falou para você que seria fácil? Hoje ainda conversando sobre isso, a gente falou: olha, a pastora é difícil. Eu falei: quem falou que ia ser fácil? Mas se for assim, pastor, então o reino de Deus são poucos. Mas a Bíblia diz que são poucos. O evangelho que muitos têm pregado por aí não é o evangelho da Bíblia. Eu já falei isso várias vezes aqui. É um evangelho onde todo pecado é tolerado, onde tudo é aceito, onde a palavra relativizada é o evangelho deles, mas não é o que está escrito. Quando você ficar tolerante demais com o pecado, você está desacreditando o que Deus diz. E quando você começa a desacreditar no que Deus diz, a tua vida começa a seguir a tua própria Bíblia. A Bíblia deixou de ser o livro e passou a ser a tua opinião. Aí o critério vai ser o teu. Se você achar que está bom, está bom. Se achar que está ruim, está ruim. E esse é o início da queda. É o início de muita coisa ruim na tua vida. Porque o parâmetro nosso é errado. Muitas vezes contra Deus. Por isso que a própria palavra diz: filho meu, não despreze quando é corrigido por Deus, é sinal que Deus te ama.
E quando ele fala aqui, bem-aventurados os mansos, o que é esse manso? É a pessoa que aceita a vontade de Deus, que busca viver a vontade de Deus, que busca se conformar com a palavra de Deus. E aí vem uma promessa: herdarão a terra. Que terra é essa? Ah, pastor, eu procuro honrar a Deus, ainda não tem nenhum lugar onde eu cair morto, um palmo de chão, como diz o outro. Mas quem disse que a gente tem que ter terras aqui nessa existência? Pelo contrário, eu vi gente multiplicar bens e multiplicar preocupações, diz a palavra. Por ter muito, já não anda tranquilo. Por ter muitas terras, está a todo momento com medo de alguém invadir, tomar. Quando fala herdar uma terra, vai herdar a terra da promessa, aquela que Deus prometeu. Não estou dizendo que Deus não possa te dar uma casa, te dar uma propriedade, um sítio, uma chácara. Dá é modo de dizer, viu, você comprar. Pode também dar, mas geralmente Ele vai te abençoar você conseguir trabalhar e comprar. Mas eu estou dizendo o seguinte, que isso é momentâneo. A terra que Ele te prometeu, a herança que Ele te prometeu é para sempre. Por isso que Apocalipse fala que Ele cria novos céus e nova terra. Novos céus e nova terra onde habita a justiça. E é o lugar que Ele preparou e reservou para você. Para você que é manso e humilde, para você que procura se espelhar em Cristo. Mas pastor, eu não sou manso nem humilde. Não era. Porque a partir de hoje, se você não era, você vai procurar ter esse parâmetro. Você vai orar e falar: Deus, me ensina a ser mais manso, me ensina a ser mais humilde, me ensina a viver a Tua vontade. Eu quero ser mais do que feliz, 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 viver em mansidão, feliz, feliz, mesmo quando tiver choro, feliz, feliz, mesmo quando meu espírito estiver ali quebrantado, porque eu sei que o reino dos céus é meu, porque eu sei que o Senhor é que consola, porque eu sei que a herança da terra prometida é minha. E não é minha porque eu mereço, é minha porque Cristo decidiu dar. Eu acho linda a frase que o Senhor Jesus Cristo disse: não temais, ó pequenino rebanho, porque agradou ao Pai dar para vocês o reino. Olha que frase bonita. Se colocasse em outras palavras, seria o seguinte: olha, vocês não merecem, mas o Pai quis dar para vocês essa terra prometida. Pastor, como vai ser essa terra prometida, esse herdarão a terra? Olha, em parte eu sei, em parte eu não sei. E a parte que eu sei já me deixa morrendo de vontade de ir para lá. Porque lá eu sei que não vai ter pranto, nem dor, nem choro, nem câncer, nem esclerose múltipla, nem corrupção, nem ladrão. Não vai ter fraude. Ah, não vai ter gordo, não vai ter magro. É sério. Você está muito magrela? Não, não vai ter. Você está muito gordo? Também não vai ter. E se tiver, não vai ser esse critério nosso. Aquelas palavras que destroem a gente, que desanimam a gente. Às vezes alguém querendo confortar, te dá uma palavra e joga lá embaixo. Não vai existir nada disso. Imagina um lugar onde você consegue viver perfeitamente em harmonia com o outro. Imagina um lugar onde a tua mansidão não vai ser considerada como uma razão para alguém te atropelar, mas todos vão ser parecidos com Jesus. Que maravilha! Então, quando a bem-aventurança fala disso, está dizendo para mim e para você de que ser manso é uma virtude que só quem é de Deus vai cultivar e vai entender. Porque no mundo secular você tem que ser alguém que disputa, alguém que vai lá e vence, alguém que conquista. Tem algumas igrejas que vão por essa linha também. Você tem que conquistar, você tem que ir lá, você tem que fazer. E às vezes não dá. Já conquistou teu salário dobrado esse ano? Por que não? Não dependia só de você? Não dependia só de você. Nunca depende só de você. Quando você acha que é autônomo, você quebra a cara. Quando você acha que dá conta sozinho, possivelmente dá tudo errado. Nós dependemos do início ao fim de Deus. E que Deus nos conceda sim o fruto do nosso trabalho, mas nem sempre é o que eu desejo, nem sempre é da forma que eu queria, mas sempre vai ser muito mais do que eu mereço.
E sempre aquilo que vem da mão de Deus vai saciar a minha alma. Pense aí um pouquinho. Deus tem cuidado de você? Em que aspecto? Será que tem algum que Deus tenha esquecido? Talvez, meus irmãos, prestem bem atenção nisso que eu vou falar. Nós nos concentramos demais em pedir aquilo que não temos, em querer algo que sonhamos, e esquecemos de ver o que Deus já tem feito. Esquecemos de perceber o cuidado dele nas pequenas coisas. Quem aqui não tomou nenhuma refeição hoje porque não tinha dinheiro? Fala comigo que a gente vai prover, em nome de Jesus. Mas não tem, né? E aquela refeição que você tomou hoje é bênção de Deus. Ah, pastor, mas não foi churrasco. O churrasco todo domingo fica chato, né? Por isso que tem que ser de vez em quando. Você não sabia, não? Eu gosto muito de lasanha, mas comer lasanha todo dia fica sem graça. Quando a avó vai viajar, eu compro aquele tufo de lasanha de caixinha, e depois do tempo você está aguentando comer lasanha. Estava 8, 7 reais assim, eu peguei a promoção, peguei tudo quanto é sabor, mas depois do tempo não tem mais sabor que sacia. E não acredita naquela caixinha não que fala que é para 2 pessoas. Eu como sozinho para ir depois. Aquilo ali não é verdadeiro. Meus queridos, até o que você gosta muito, se te for em excesso, talvez não vai dar certo. Deus sabe dar um equilíbrio para a nossa vida. Deus sabe cuidar de você. Creia nisso. Pastor, como que eu desfruto dessa palavra? Simples. Vamos aplicar essa palavra de forma muito clara para a minha vida e para a tua vida. Primeiro, em relação às coisas que te deixam abatidos, vai ter um fim. Creia. Vai passar. Pastor, mas já está há 10 anos. Você ainda não aprendeu que vai passar? Será que tem que durar mais 10 anos para você entender que vai passar? Pastor, eu preciso de dinheiro. Eu também. Me avisa aí como é que você vai conseguir. Não é assim. Não é assim. Deus sabe o que você precisa e o que você quer. E às vezes Ele te dá o que você necessita para superar aquele momento e até conseguir o que você deseja. Não estou falando que você não possa conseguir. Mas não seja ingrato com o teu Criador. Não seja ingrato com Deus. Deus é bom, né, meu socorro? Deus é bom. Deus cuida da gente. Ele vai continuar cuidando. Mas quando eu sou agradecido, eu começo a reparar as coisas que Ele faz. Eu começo a ver. Café da manhã, glória a Deus. Pãozinho com miolo, glória a Deus. Pão de ontem esquentado no micro-ondas, glória a Deus. Pão de ontem, aleluia. Come. É o que tem, come, dá graça e come. Comece a perceber o cuidado de Deus. Eu me recordo uma vez que o carro quebrou. Meu Deus, o carro quebra. E eu fiquei bem chateado. E a hora que eu vi o preço do conserto, fiquei mais chateado ainda. Eu falei, mas Senhor, eu estou usando a tua obra. Eu tinha andado acho que 1000 quilômetros com o carro. Tinha ido lá para a Comisa. Você não imagina o tanto que eu andei em estado de terra com aquele carro. Aí de repente o carro quebra, e tem que fazer o motor, e eu fiquei chateado, e cheguei em casa chateado, e eu falei, Rô, vai ficar tanto, o que eu faço? Mas Rô, estou triste. Ele só quebrou porque tem. Ele, toma. Esposa mineira é assim, meia palavra arrebenta com tudo. Meia palavra. Só quebrou porque tem, para ele, é verdade, se eu não tivesse, não quebrava. Entendeu? Só quebrou porque tem. E um dia ia quebrar mesmo, seja agora ou seja depois. Você sabia que carro quebra? Se não sabia, eu vou ter que desenhar para você, viu? Um dia quebra. A gente, que é ser humano, um dia quebra. Um dia começa a falhar. Isso não é maldade, não. É natural da vida. Aí Deus deu a bênção, conseguimos consertar, vendi o carro também depois. E eu ficar murmurando o resto da vida por uma circunstância não torna a minha vida melhor.
eu tenho que andar feliz, sabendo que os momentos de choro vão passar. Feliz, porque sendo humilde, sendo manso, eu vou herdar a terra. Feliz, porque na humildade de espírito, Deus me dá o reino dos céus. Deus me confirma tantas coisas lindas e maravilhosas, e confirma para a tua vida. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Olha um tempo atrás como é que estava, olha hoje. Tem coisa para agradecer? Ele tem cuidado? Pastor, mas eu não tenho o que eu quero. Calma. Vai chegar lá, se Deus assim permitir. Mas não fique só lutando pelas coisas que você não tem. Comece a perceber a mão de Deus também provendo. Pastor, minhas contas estão atrasadas. De você mais 300 milhões, né? Tem momento de perreio. Foi Deus que usou teu cartão de crédito? Foi? Usar o limite foi Deus? Se Deus fica passando nosso cartão por aí, não é isso? Né? Foi Deus não, meu querido, foi você. Quando a gente descontrola, a gente tem que ter humildade para Deus, me perdoa, eu gastei errado. A culpa não é tua, a culpa é minha. E vai passar, vai superar, vai descer, vai sair dessa. Se apegue com Deus. Ele te ama e Ele cuida de você. Guarda essa frase de hoje. Consolo e herança vem das mãos de Deus. E é dele que a gente espera. Os homens podem falhar, mas Deus nunca falha. Nós não deveríamos falhar, mas nós falhamos. Mas Deus nunca falha. E Deus nunca chega atrasado. Entendeu? Deus nunca chega atrasado. Ah, Deus, você não veio ontem. É exatamente naquela hora, naquele momento. Para você entender que nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca de Deus. Fique em pé, vamos lá. Senhor, meu Deus, em primeiro lugar, te pedimos, nos perdoe. Perdoe a minha vida e perdoe a todos queridos, irmãos e irmãs, pessoas que aqui estão, que nessa hora reconhecem, que às vezes falam coisas que não são coerentes com o teu amor, com o teu cuidado. Na loucura, no ato de devaneio da mente, falamos palavras erradas a teu respeito. Nos perdoe. Perdoe também, Deus, quando a gente, ao invés de crer, a gente acha que o Senhor não está vendo. O Senhor tudo vê. Não tem nada que está oculto aos teus olhos, nem uma lágrima do nosso coração te é oculta. Nos perdoe a ignorância, Pai, de achar que o Senhor está ignorando a situação que a gente atravessa. Pai, nos ensina a caminhar por fé, certo de que o Senhor é que vai suprir cada dia, cada instante em nossa vida. Ó Deus, nos faz feliz com as Tuas promessas e que a gente viva nas Tuas promessas. Meu Deus, olha para cada um o que está entristecendo e abatendo esse coração. E visita, Senhor. Ó Espírito Santo, faz uma obra bendita de trazer um novo ânimo, de trazer o vigor, de renovar a esperança e de remover todo pensamento que atrapalha a caminhada. Abençoe também os enfermos, Senhor. Abençoe. Cuide, meu Deus, da irmã Nilza, da irmã Cleusa. Cuide do Lucas, dessa síndrome que ele tem, da Claudinete e do Paulo. Venha suprir na vida desse casal, dessa criança. Abençoe a vida da Denise. Abençoe, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, a irmã Joalice. Abençoe, meu Deus, o Ricardo, a Filomena. Abençoe a pastora Anise e a mesma como líderes dessa igreja. Cuide deles.
Abençoe, Deus, aqueles que sofrem, que o nome não chegou até a gente. Visita esse lar. Seja enfermidade da carne, seja enfermidade da alma. Abençoe aqueles que estão desempregados, procurando por uma oportunidade. Abençoe aqueles que podem gerar empregos, para que isso aconteça, meu Deus, que eles tenham condições de gerar emprego. Venha suprir na vida de cada um o que necessitam, segundo a tua bênção. Abre as portas, Senhor, remove toda entrave, tudo aquilo que está atrapalhando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá uma semana abençoada para o teu povo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Desça,